Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Vamos falar da parte de formatação de casas decimais, tá bom? Então, todas as vezes que a gente está trabalhando com valores fracionários e a gente deseja exibir o resultado na tela, na console, desse valor com uma quantidade de casas decimais diferentes da quantidade que está armazenada na variável, a gente pode utilizar um formatador dentro do %f para fazer isso, tudo bem? Então, aqui eu tenho um código onde a gente declara duas variáveis do tipo float. A primeira variável eu leio o valor do teclado, só para dar um exemplo, e o segundo valor eu atribuo diretamente colocando o valor aqui 15.343120, tá bom? E depois eu quero imprimir aqui na tela o valor da variável 1, né? Então eu quero que saia valor 1 e depois o conteúdo dela. Então está aqui o formatador da primeira variável. Depois eu quero que saia valor 2 e o conteúdo da segunda variável. Está aqui o formatador, da segunda variável, que está aqui, tá bom? Então se a gente executar esse código dessa forma, e eu digitar aqui, por exemplo, 15.45455, a gente vai ter aqui impresso na tela. Valor 1, 15.45000. Lembra que 000 à direita não faz diferença nenhuma, tá? Então isso é comum, o C acrescentar uma quantidade de zeros aqui. E aqui a gente tem 15, 34, 31, 20, tá bom? Rogério, mas cara, eu quero mostrar só com duas casas decimais, tá? Eu queria ver só com duas casas decimais. Aí a gente pode usar um formatador específico, tá? No %f, tá bom? No %f, a gente vai colocar isso aqui, ó, percentual, ponto e a quantidade de casas decimais que a gente quer, tá? Então, se eu quiser imprimir a primeira variável, valor 1, com duas casas decimais, então eu escrevo 2. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na hora que for mostrar o conteúdo da variável, pega apenas duas casas decimais à direita e mostra esse conteúdo. A variável vai continuar tendo o valor completo. É só na hora de exibir a informação na tela. Se eu quisesse converter, né, formatar essa variável em duas casas decimais e atualizar essa informação na variável, aí a gente usa outro comando para isso, tá bom? Que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, esse comando aqui é apenas para mostrar na tela, tá? Então, se a gente executar o código aqui, o que a gente vai ter? Se eu colocar aqui, ó, 15.56, certo? E 15.34, tal, tal, tal. Lembra que aí ele vai fazer o arredondamento, tá? Então, ó, 55 virou 56. Por quê? Como eu mandei exibir apenas com duas casas decimais, como aqui passou de 6, ele pulou para a próxima, que é o 56. É o arredondamento matemático, tá? Se eu colocar um outro aqui, ó, vamos imaginar 45.445. Aí ele vai converter isso aqui, ó, ele vai converter isso aqui para 5, tá bom? Agora vamos supor que fosse 449. Aí ele vai converter. Não, desculpa. 5, ele vai converter para cima. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha lá. Converteu. Não, nesse caso aqui, 5 ele mantém, tá? Aí fica 44. Agora, se eu colocasse um 6, né? Se eu colocasse 45.456, aí agora ele converte para cima, olha lá. Converteu para 46. Então, tudo acima de 5 arredonda para cima, tudo abaixo de 5 arredonda para baixo, né? Que é o conceito do arredondamento. Então, se a gente fizer aqui de novo, ó, eu vou colocar 45.442. Aí vai se manter 44, porque abaixo de 5 a gente arredonda para baixo, tá bom? Então, o conceito de arredondamento da matemática aí, tá bom? Mas se vocês notarem, ele vai fazer essa conversão para duas casas decimais apenas no primeiro valor aqui, ó, apenas no primeiro valor. O segundo valor continuou do jeito que estava. Por quê? Porque eu coloquei o ponto 2 apenas no formatador da primeira variável. Se eu quero na segunda variável, eu coloco um ponto 2f, tá? Então eu vou executar ponto 2f e aí vai formatar também a segunda. Rogério, mas a segunda eu quero com uma casa decimal só. Não, sem problema, é só colocar 1. Então o número que você coloca ali é a quantidade de casas decimais. Então agora vai sair com uma casa decimal. Aí se eu quiser com 3 casas decimais, beleza, sem problema, escreve 3 aqui. Ok? Executou, vai sair com 3 casas decimais. Rogério, se eu não quiser com nenhuma casa decimal? Beleza, então aí você pode simplesmente vir aqui e colocar 0.
Aí na hora que você executar, ele vai colocar com 0 casas decimais. Aí note que aqui, ó, continuou 15. Porque aqui o próximo número era 3. Agora, se eu fizer um 6 aqui, ó, ele vai arredondar para cima. Olha só. 16. Então, cuidado, tá? Cuidado com esse raciocínio aqui, porque ele faz arredondamento. É diferente da truncagem que a gente falou, tá bom? Eu já falei da truncagem em vídeos anteriores, e aí então lembra lá do conceito da truncagem, tá bom? Então, com isso aqui a gente consegue fazer os arredondamentos da forma que a gente quer, mas lembrando que esse valor está sendo arredondado apenas, tá? Apenas na exibição, não está sendo arredondado na variável. A variável continua com o valor dela. Tanto é que se eu fizer aqui um novo printf, ó, se eu fizer um novo printf na sequência e mandar imprimir só a variável valor 2, por exemplo, percentual %f, valor 2, ponto e vírgula, a gente vai ver que o conteúdo dela vai estar ainda preservado. Ó. Saiu aqui 16, mas aqui saiu 15,64, tá bom? Então lembra que esse percent aqui é apenas arredondamento para mostrar na tela. Se a gente quiser alterar o valor da variável mesmo, aí a gente usa um outro comando. Agora só cuidado, não é percent f.2, tá? Olha só. Saiu. Deixa eu ver se ele pôs correto aqui, ó. Ele pôs ponto 2 aqui. Não é isso. Não é ponto 2%f, tá? É percentual ponto o número que você quer f, tá? Então tem que seguir essa sintaxe, tem que ser desse jeito. Se você não fizer desse jeito, o resultado vai sair incorretamente na tela, tá bom? Beleza? Abraço, até mais, até o próximo vídeo.